Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início ao lançamento dos livros aqui nessa sala, e o primeiro livro que nós temos aqui na sala 3 é o livro Narrativas de Aulas de Matemática no Ensino Médio, Aprendizagens Docentes, o Contexto do Less Study Híbrido. Então, quero dizer a todos vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos. Temos aqui as autoras Ana Letícia Lozano, Ana Paula Rodrigues Magalhães de Barros, Cláudia Rodrigues de Andrade, Cristina Meyer, Juliette Sarques, Maria Aparecida de Jesus Salgado e Thaís de Oliveira Ferraz. Quero pedir para que a Letícia dê aqui continuidade na apresentação e no lançamento do livro. Um bom lançamento para todos e todas do 8º Xian. Muito obrigada, Ana Paula, né? É com enorme satisfação, né, que a gente está lançando esse livro, né, dentro do Xian ainda, que é o congresso que nos congrega, que a gente se identifica tanto, né? É um livro, o que estamos apresentando hoje, que é o resultado de um trabalho colaborativo e coletivo, e nessa direção decidimos que essa apresentação seria compartilhada em diversas vozes, né? Então, nesse tempinho que temos, queríamos convidar algumas das pessoas que escreveram, né, que fazem parte do livro, né? Então, convidamos o professor Dario Fiorentini a falar, no primeiro lugar. Depois eu irei falar um pouquinho sobre a estrutura do livro e a origem do livro. Depois vai ser o momento da Thaís fazer um comentário sobre a sua experiência, né, escrevendo o livro. E no final queríamos que a Eliane também tomasse a palavra e contasse um pouquinho, né? Que a Eliane Montesco Cristóvão foi quem escreveu o pós-fácil do nosso livro, né? Então, deixo a palavra ali para o professor Dario Fiorentini, né? Temos uns minutinhos para cada um de nós falar, então pode ir. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? E principalmente aos autores desse livro, autoras principalmente, porque todas são professoras, mulheres, né? E é uma satisfação enorme lançar o 7º livro do Grupo de Sábado, nos seus 21 anos de existência, né? E esse livro é muito especial, escrito por um grupo especial de professores, né? Nesses 21 anos, o ensino médio não teve lá muito espaço de discussão e de reflexão e de pesquisa dos professores, mas tivemos, a partir de 2016, a felicidade de contar com um grupo excelente de professores do ensino médio que tomaram esse nível de ensino como foco de reflexão e estudo. E tivemos a felicidade de contar com o apoio da FAPESP, né, que financiou na linha ensino público essa formação, pesquisa de professores, né? Havia outros 2 grupos, o grupo dos anos iniciais e o grupo dos anos finais do ensino fundamental, e o grupo do ensino médio, que produziu esse livro ao longo dos anos de 2017 a 2020, né? E agora está sendo publicado pela SBEM, pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E aí eu queria destacar a importância desse livro, porque é raro, né, ter trabalhos inovadores e com atividades exploratórias e investigativas no ensino médio. Geralmente são dos anos iniciais ou dos anos finais do ensino fundamental, mas do ensino médio são muito raros, e esse é um trabalho, um livro especial com histórias e análises narrativas de aulas muito interessantes, né? Que eu tive o prazer, depois do grupo ter concluído o livro, fazer o prefácio, né? E parabenizo, né, principalmente as organizadoras, a Ana Letícia, a Cristina Meyer e a Thaís, né,
que organizaram o livro, e principalmente as autoras, né, que se debruçaram, e a história de produção dessas narrativas, dessas análises narrativas, passa por todo o grupo, quer dizer, é um trabalho do subgrupo do ensino médio, mas que teve também o olhar, a reflexão dos demais níveis de ensino, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, como acontece normalmente com todas as narrativas, os livros escritos pelo grupo de sábado, né? Então, mantém essa tradição, né, nesse livro, e o diferencial de fato, trazer um pouco a realidade, as possibilidades e a riqueza de se desenvolver uma educação matemática relevante culturalmente aos jovens e crítica também, né? Isso que os professores aí fizeram, e parabenizo. Muito obrigada, Dario, pelas palavras, né? Dario ressaltou alguns aspectos, né, centrais desse novo livro. Eu preparei uma pequena apresentação, né, que tem, assim, o objetivo de deixar todos vocês curiosos, né, para ir lá e fusar no nosso livro, né, tomar contato com ele. Então, Thaís, vou pedir a você passar para a próxima. Primeira coisa, né, obviamente, quem escreveu, né, esse livro? Quem são as autoras? Pode passar, Thaís. Bom, esse é um livro, como eu falei, que é um dos produtos de um trabalho colaborativo e coletivo. Nesse caso, quem organizou, quem assumiu a responsabilidade de organizar o livro fomos 3 professoras, né, a Thaís, a Cristina e eu. Mas o livro conta com mais autoras, né? Cada capítulo é escrito por uma ou 2 professoras trabalhando em conjunto, todas professoras em exercício, né? No ensino médio, algumas trabalhando mais desde a perspectiva no ensino médio ou na educação superior. E temos também, como eu já falei, né, o prefácio escrito por Dario Fiorentini e o pós-fácio pela Eliane. Podes passar, Thaís. Segunda pergunta. Para quem que está destinado o livro? Nós escrevemos o livro para quem? E hoje, quando eu pensava a resposta para essa pergunta, não podes deixar, não. Podes voltar. Quando eu pensava a resposta para essa pergunta, o que eu pensava, eu gosto de descrever o livro como sendo um livro escrito por professores para professores. Eu acho que isso e essa é uma das marcas dos livros do Grupo de Sábado, e eu acho que esse não é a exceção. É um livro escrito por pessoas comprometidas em problematizar o ensino e aprendizagem da matemática em sala de aula e destinado para pessoas interessadas em problematizar o ensino e aprendizagem da matemática em sala de aula. Então, quando eu falo professores, estou me referindo a professores da universidade, professores da escola, mas sempre com essa visão, né, de alguém que quer olhar com essa lente de como podemos melhorar, né, o ensino e a aprendizagem da matemática na sala de aula. Podes passar. E aqui a Eliane me fala, né? Também é verdade. Quando eu falo professores, eu incluo também os futuros professores. Esperamos também que os capítulos, o conteúdo do livro possa ajudar também a quem está se formando professor a se constituir também profissionalmente. Bem, outra grande pergunta, né? O que você vai encontrar nesse livro? Como o Dario já falou, o que você vai encontrar nesse livro, principalmente, são narrativas, né, escritas por professores, né? Essas narrativas são consideradas como ferramentas para refletir e para analisar a prática dos professores que estão escrevendo os capítulos, né? E como já é prática do GDS, né? Essas narrativas são importantes porque elas conseguem pôr em evidência e socializar, tanto para o próprio professor como que escreve, como para quem está lendo,
quais foram os processos de aprendizagem desse professor ao se comprometer, né, na implementação de determinadas atividades ou refletir sobre o que aconteceu dentro da sala de aula. Pode passar, Thaís. Então, outra grande pergunta, como surgiu o livro, né? Todo livro tem uma história, e esse daqui não é exceção, e tem uma história bastante longa, se você quiser, né? Se remonta um pouco aos 20 anos do GDS, com toda a sua cultura, suas práticas, né? Eu acho que aqui, eu não vou fazer um trabalho histórico, eu só vou dizer que as autoras desse livro éramos todas professoras que, de algum modo ou outro, tínhamos tido algumas experiências implementando ou analisando algumas tarefas para a sala de aula que fugissem um pouco desse grande paradigma do exercício, né? Assim, mas nesse cenário, nós ainda tínhamos múltiplas perguntas sobre como efetivamente poderíamos levar para a sala de aula, né? Esse ensino mais exploratório, mais investigativo, que permite que o aluno seja efetivamente o protagonista da construção dos significados matemáticos em sala de aula. Então, tínhamos pergunta como poderíamos planejar essas atividades abertas, investigativas, de forma minimamente sistemática, para depois poder refletir sobre as decisões que tomamos. Como poderíamos antecipar as respostas dos alunos, as suas dificuldades? Como poderíamos imaginar possíveis intervenções para apuntalar o trabalho dos alunos, né? Então, nesse processo de busca, o GDS, né, iniciou um processo de aproximação, né, com a metodologia internacionalmente conhecida como Lesson Study. Contudo, somos um grupo constituído com nossa própria história, então a gente sabia que se aproximar de uma determinada metodologia não era reproduzi-la, mas sim era se apropriar dessa metodologia. Portanto, nós chamamos esse Lesson Study como híbrido, por isso que é o Lesson Study híbrido que aparece no título, né, do livro, e do qual eu vou falar muito sistematicamente na próxima slide, que busca responder a pergunta como organizamos o trabalho que deu origem às narrativas que estão nesse livro. Vou falar muito rapidamente essas narrativas e todo o trabalho, não as narrativas, desde a criação das atividades, foi um processo que demandou 3 anos de trabalho. Foram escritas por um grupo, né, de professoras, trabalhando todas no ensino médio, basicamente ministrando aulas no primeiro ano do ensino médio. Nos envolvemos em ciclos que tinham basicamente 3 grandes fases. Uma primeira fase de problematização e planejamento, na qual nós decidíamos uma temática na qual iríamos nos centrar e desenvolvíamos uma tarefa. Uma segunda fase, na qual implementávamos essa tarefa em sala de aula, uma das professoras implementava a tarefa em sala de aula, enquanto as outras membros do grupo observavam, depois nos reuníamos, analisávamos o que tinha acontecido, pensávamos em possíveis mudanças, e depois outra professora implementava na sua sala, e assim sucessivamente. E uma última etapa de reflexão e socialização, onde a gente pensava sobre tudo que tinha acontecido. Esse ciclo que eu descrevi muito rapidamente era um ciclo, cada uma dessas etapas envolvia tanto o trabalho desse subgrupo de professores centrados no ensino médio, como de todo o GDS, né? Tinha atividades que também eram compartilhadas com o resto do grupo. Nós trabalhamos antes da pandemia, isso nos ajudou muito quando chegou a pandemia. Antes da pandemia, trabalhamos fazendo encontros à distância. As meninas podem me ajudar hoje, eu não conseguia me lembrar qual era o aplicativo que a gente usava para se reunir, era alguma coisa, não me lembro, já nem existe mais, mas basicamente todas nós morávamos em cidades diferentes, então optamos por nos reunir com esse formato, né? E tínhamos também um grupo de WhatsApp no qual a gente trocava muitas ideias. Pode passar na próxima slide. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, tem a ver com como podemos adquirir o livro, onde podemos comprá-lo, né? Podes avançar, Thaís. Esse livro, como o Dario falou, é um livro que foi
publicado pela editorial da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e estará disponível na página da SBEM. Vocês entram na página da SBEM. Aí tá, a Juliette me lembrou, era o Google Hangouts, agora já não existe mais, mas era aquilo que a gente usava naquela época. Aí vocês entram na página da SBEM e depois escolhem na aba Publicações e Coleção da SBEM. Aqui nesse card está também o QR Code para vocês ingressarem no livro. O livro será gratuito, né, para todos os sócios da SBEM, né, de publicação livre, e ele estará disponível, isso é importante, estará disponível a partir da semana que vem, né, para adquirir. E eu acho que era isso que eu tinha para falar por enquanto. Eu acho que agora a Thaís pode nos oferecer um pouquinho a perspectiva de uma das professoras que escreveu, né, o livro, que com certeza será diferente da minha. Boa tarde a todos e a todas. Muita alegria, é um prazer gigante estar aqui nesse momento muito especial do lançamento desse livro. Vocês vão conseguir perceber que eu estou com a voz um pouco emocionada, porque foi um trabalho muito especial mesmo. Então, ver cada detalhe disso acontecendo é algo muito importante, e não dá para desassociar disso de muita emoção, né? Estou aqui na fala, representando um pouquinho a fala das escritoras, né, das professoras que escreveram os livros e as coisas, e nesse aspecto eu queria deixar em evidência um pouco da questão do ensino médio, que já foi trazida aqui pelo professor Dario, um pouco na fala da Letícia também, que é um segmento da escola básica que até, pelo menos na minha prática, é muito evidente, estava se preocupando apenas com a questão de preparar o aluno para o vestibular. Muitas vezes a gente nem sabendo se ele realmente queria prestar um vestibular ou não, ou preparar, como se fosse tecnicista próprio para uma prova, algo bem específico dessa maneira. E, além disso, a gente também percebe uma proposta de ensino médio que é muito voltada para conteúdos matemáticos mesmo, e quando se tenta fazer um exercício de aproximação disso da realidade, muitas vezes vira uma catástrofe, porque as coisas não casam, mexe-se tanto nas condições para se tornar uma condição possível de levar para a sala de aula, que as coisas ficam muito distantes de falar que aquilo realmente é realidade para o aluno, né? Então, um dos tópicos que eu gostaria muito de abordar nesse trabalho, além da questão importantíssima enquanto pares, né, enquanto professores de matemática, a questão da gente trabalhar em grupo, fazer planejamento coletivo a respeito disso, que é uma coisa que, em todo o tempo que eu trabalhei nas escolas, eu nunca vivi algo tão especial nessa direção, e da produção dos conteúdos, no sentido da gente perceber a personificação disso. Como o professor pode ter lentes apropriadas para a sua sala de aula, para o seu espaço, e conseguir trazer toda essa rotina, todo aquele planejamento, ideias que ele viu, trazer isso para a sua sala de aula de uma maneira muito especial e específica para a sua realidade. Então, nesse projeto mesmo que a gente desenvolveu, que tem parte dele escrito nesse livro, a gente percebe que as diferentes professoras tinham diferentes turmas, tinham diferentes escolas e tinham diferentes práticas. E por mais que nós estivéssemos planejando uma mesma atividade, ela não era a mesma para todas, porque cada uma imprimia as suas considerações, as suas reflexões, os seus cuidados, os seus olhares, e também nessa partilha coletiva do desenvolvimento do trabalho, nesse planejamento, nesse tratamento das informações conforme foram acontecendo, na escrita da narrativa, que também foi outro processo riquíssimo de trabalho, a gente aprendia muito umas com as outras, e percebia as portas e as janelas das nossas salas de aula sendo abertas, e ao mesmo tempo, nós sendo convidados para passear pelas salas de aula das outras professoras.
o que nos fazia enriquecer muito o que a gente vive enquanto professor. No primeiro ciclo, que a gente tem narrativas escritas desde o projeto piloto, que foi muito especial, porque os participantes do subgrupo do ensino médio se sentiam contagiantes, assim, contaminados com a proposta, no sentido de, poxa, isso é real? Então dá para eu levar para a minha sala de aula também, fazer diferente lá na minha sala? Então, as coisas começaram a tomar proporções e quem participou sentia muita vontade de falar assim, poxa, eu também quero participar disso, eu também quero fazer, vou levar para a minha sala. E esse livro é um pouco desse convite para todos os professores que se adentrarem, para toda a comunidade que quiser ler, de se sentir aí motivado e convidado a usar essas ideias, a levar para a sua sala de aula, sem perder de vista a riqueza que tem dentro de si, das suas próprias características aí, de imprimi-las a esse projeto e a essas coisas, né? No primeiro ciclo, a gente até trabalhou com matemática, pela matemática puramente, usando a questão da trigonometria, mas no segundo ciclo, que a gente desenvolveu um trabalho envolvendo a altura do ser humano, e como que a gente faz uma representação gráfica disso, nos levou para caminhos que nos motivou demais a encontrar matemática naquilo que a gente vive do dia a dia, e não de forma ajustada, era real, era olhar para aquilo de uma forma muito significativa. E no terceiro ciclo, a questão com a educação financeira, que também pensar em projetos, levar os alunos a levantarem hipóteses, a testarem, a identificarem os seus cálculos, a planejarem financeiramente as coisas. Então, foram situações muito especiais e que nos revelam a beleza desse trabalho, que tem parte escrito nesse livro. Então, um pouco dessa proposta que eu gostaria de contar para vocês. Tamanho é o desafio que estamos vivendo no ensino médio. A gente sabe que é um segmento que tem muitas mudanças acontecendo aí, e a gente precisa muito nos unir, né, conhecer esses trabalhos, para que a gente faça, dentro da sala de aula, coisas que tenham muito sentido, muito significado para o aluno, e sejam, assim, especiais em cada um dos seus momentos, né? É isso. Acho que eu posso passar para a Eliane. Olá, boa tarde a todos. Depois dessas falas, fica até difícil a gente falar alguma coisa, mas me vejo de novo com a tarefa de fechar, né? Como no pós-fácil. Eu vou começar lendo um trechinho para vocês do que eu escrevi no pós-fácil. Ai, cadê? Tinha deixado nele. Aqui. Quando fui convidada a escrever este pós-fácil, logo pensei, nossa, que delícia reviver o GDS pela leitura atenta de sua mais recente produção. Mais tarde, com o livro já em minhas mãos, comecei a ficar preocupada. Conseguiria eu aprender todo o valor dessa obra para escrever um pós-fácil? Tentei, do fundo do meu coração, pois realmente revivi o GDS nessa leitura. E a leitura desse livro não me permitiu somente reviver o GDS, como também compreender o quanto o papel dele, embora se renove, é cíclico. Então, é muito legal, né, a gente ver a cada nova fase o GDS se renovando, mas sempre respeitando o ponto em que o professor está, né? Cada um partindo da sua prática, das suas necessidades, do seu desenvolvimento profissional, do que ele sabe fazer até aquele momento para crescer. E é muito nítido, assim, a gente vê, eu pude acompanhar mais de perto, assim, por ter tido contato dentro do GDS, o desenvolvimento profissional da Salgado. E, assim, é impressionante ver a professora Salgado que entrou no GDS e a professora Salgado que escreveu o capítulo dela nesse livro. Assim, tomei ela como exemplo, porque eu tive contato logo que ela entrou, que foi quando eu estava saindo, e agora pude, né, ver o quanto
ela avançou nesse processo. E, assim, a Thaís está aí emocionada, eu também estou segurando, porque, gente, é uma emoção, e ver que esse grupo aí, já com 21 anos, continua aí firme e forte, e agora nessa vibe de ter financiamento, de fazer projeto, e é por aí mesmo. E eu convido todo mundo a ler esse livro, conhecer as experiências, porque não é uma lição de como ensinar matemática na perspectiva da educação, da aula investigativa, né, da abordagem investigativa. É uma lição de como se desenvolver profissionalmente, de forma colaborativa, de forma responsável, de forma comprometida. Essas meninas são um exemplo, gente. Eu só posso parabenizar, porque são maravilhosas, e tem que ler para entender esse processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. E, bom, a gente está passando algumas das fotos, né, que a gente conseguiu reunir desse trabalho, e queremos sim deixar um momento aberto para ouvir seus comentários, para ouvir suas perguntas, para dialogar também com vocês. Quem quiser se manifestar, esse é o momento, né? Ai, gente, que lindas essas fotos. Ai, gente, não dá nem para falar, desculpa, mas assim, é muito difícil escolher qual foto colocar, porque nós temos tantas fotos, e é tudo tão lindo, tão maravilhoso. Nós aqui na minha casa, eu e todo mundo aqui, nós estamos muito emocionados com o lançamento desse livro, de ver tudo que a gente produziu em conjunto, de ver a família que nós formamos, né, de ver o prazer dos alunos. Eles entram em contato com a gente e ainda falam com a gente sobre isso. Muito bacana. Ô, Thaís, acho que foi um cadeadinho aí. Letícia, tem uma pergunta aqui. O livro está disponível só para sócio da SBEM? Não, ele é gratuito só para sócios da SBEM. Entendo que para quem não é sócio, ele deverá pagar. Contudo, a gente, assim, pode ficar em contato também, e aí a gente, de alguma maneira, também pode fazer chegar o livro, né, para as pessoas, né? Mas no começo ele será gratuito para sócios da SBEM, mas ele está disponível para todo mundo, é só baixar, só que aí não vai ser na opção gratuita. Muito emocionante essas fotos. Como a Salgado disse, né, olhar assim é muito difícil, deve ter sido muito difícil ela selecionar, e é muito legal reviver, né, ver aí cada um dos momentos, como foi produtivo. Eu falo também como uma das autoras do livro, eu fico muito feliz por ter feito parte dessa equipe. Queria até parabenizar mais uma vez a Letícia, que foi a nossa coordenadora nesse trabalho todo, nesse processo, que foi um processo árduo, mas muito prazeroso, com muita colaboração, né, com muita dedicação de todo mundo, e ver esse resultado, né? Também agradecer ao professor Dario pelo projeto, né? Que foi, o livro é fruto desse projeto, que foi financiado aí pela FAPESP, um projeto muito ousado e importante, né, para a educação, para as escolas, como a Eliane disse, né? Não trata-se de receitas do ensino, né, mas traz aí muitos elementos no processo do que o professor está envolvido, no seu desenvolvimento mesmo profissional, que é importante compartilhar, e a gente não vê em qualquer lugar, né? Então, esse livro traz aí muita coisa boa. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, autoras e organizadoras, a Thaís, a Cris, a Juliette, a Cláudia Salgado, Letícia também.
E também aos participantes do GDS, que contribuíram de alguma maneira, né? Nós temos pessoas como a Milda, que fez parte aqui do grupo do ensino médio, contribuiu bastante. E então, mesmo que tenhamos aí alguns capítulos com alguns autores, na verdade, a gente está representando muita gente nesse livro, né? Então, assim, é muito legal. E vai valer a pena adquirir o livro, com certeza. Estou muito feliz pelo dia de hoje. Vou compartilhar, vou anunciar, porque a gente tem que divulgar mesmo. E é isso, gente. Parabéns para todas nós. Mais alguém gostaria de falar? O Flávio fala parabéns. A Anne Carol também. Nossa, Anne! Oi, Anne! Que legal, a Milda também mandou mensagem aqui pelo chat. Eles estão se manifestando no chat. Alguém tem alguma curiosidade? Gostaria de saber mais alguma coisa sobre o livro? A Milda levantou a mãozinha. Milda, queres falar? Tem como conseguir impresso também? Não. Não. Essa foi uma decisão difícil, né? Eu acho que o primeiro livro do GDS que saiu em formato de e-book, né? A gente teve, assim, quando apareceu o edital da SBEM, nós acabamos optando por enviar nosso livro nesse edital, porque dessa forma, né, o livro poderia chegar a professores de todo o Brasil. Mas o edital já estabelecia desde o começo que o livro seria somente em formato de e-book. Então, não temos nem feito algumas cópias impressas para vender, ele está no formato de e-book mesmo. Vocês estão de parabéns e adorei de participar com vocês. E vocês entenderam minha situação com a minha mãe, mas eu sei que ia ser esse sucesso, e é um sucesso, né? Um beijo no coração de cada uma de vocês, e essa oportunidade de poder participar sempre desse grupo, e vocês não terem esquecido de mim. Apareci em várias fotos. Muito, muito obrigada. Obrigada, Milda. Aqui temos o Paulo, que também nos pergunta como foi a organização dos capítulos do livro e quanto tempo vocês demoraram para organizar. Bom, vou contar um pouquinho. Assim, a organização fomos 3 pessoas que assumimos, né? No final de cada ciclo, as professoras, né, já tinham escrito uma primeira versão, né, de uma narrativa sobre o que tinha acontecido naquele ciclo. Aí, quando decidimos começar o trabalho no livro especificamente, os ciclos já tinham acabado. Nós destinamos 1 ano, se eu não me engano, meninas me ajudem, foi 1 ano completo de trabalho só para produzir o livro, os capítulos do livro. Não estávamos já fazendo ciclos de Lessenstand. Aí, em primeiro lugar, decidimos, né, quais seriam os capítulos que iriam falar de cada um dos ciclos, para que ficasse representado todo o projeto, né? E aí, basicamente, fizemos um processo de revisão, né, que também era uma espécie de ciclo, né? Cada uma das autoras escrevia uma versão, aí enviava primeiro para o subgrupo do ensino médio, nós fazíamos a leitura, nos reuníamos e colocávamos os comentários de todas nós para a autora. Aí a autora produzia uma segunda versão, que às vezes passava de novo para o subgrupo do ensino médio, e fazíamos uma nova revisão, caso fosse necessário, ou já passávamos para a revisão do GDS como um todo. Ali enviávamos o capítulo para todo o GDS, e recebíamos as devolutivas de professores de outros níveis sobre o capítulo. Depois disso,
se produzia uma última, já seria uma última versão, né? E depois foi correção de língua portuguesa, né? Editoriação, isso já não era mais de conteúdo, era mais de formatação. Então, cada uma das narrativas que aparece no livro, ela foi revisada, eu acho que ela deve ter sido lida pelo menos por uns 8 pessoas, componentes membros do GDS, para você ter uma ideia. E levou bastante tempo, levou 1 ano de trabalho, assim. Não sei se respondi, Paulo. Se você tiver alguma outra, assim, uma outra dúvida pontual, pode se perguntar, sim. Eu vou fazer só um comentário, pessoal, tem um parâmetro. Vocês foram muito rápidas revisar em 1 ano, porque o primeiro que a gente trabalhou assim, né, professor Dario, que foi o Por Trás da Porta, com tudo pronto, todas as narrativas prontas, nós ficamos 2 revisando. Só revisando as narrativas. 2 anos. Mas é bom deixar claro que é 1 ano de organização do livro, porque os trabalhos, de alguma forma, foram desenvolvidos antes, em 2017, 2018 e 2019. E em 2020, um pouco mais ali, é que foi o ano de organização, de revisão, mas essa fase inicial, que é de investigação, de estudo da prática, que é o próprio processo Lessio-Ested, que gerou textos, narrativas escritas, e destas várias narrativas escritas, o grupo selecionou 9, né? São 9 que temos aí, 9 para compor o livro, né? Mas o trabalho desenvolvido foi muito maior, né? E esses 9 trabalhos são representativos, é claro, de uma história toda de investigação da própria prática. Uhum. Exatamente. Eu gostaria de só complementar essa informação no sentido de que as próprias fases do projeto, né? Então, o fato da gente planejar e ir para a sala de aula e implementar, depois de fazer essa implementação, a gente ter o cuidado de preparar uma apresentação para fazer isso no grupo de sábado. Então, essas fases iam fazendo com que a gente parasse para olhar a produção que tinha feito e, ao mesmo tempo, de se comunicar uns com os outros, né, sobre aquilo que tinha acontecido, e, de repente, uma coisa aparecia aqui, outra chamava atenção lá. Então, isso ia nos fazendo se desenvolver junto com o projeto, né? Então, eu, enquanto professora, percebo que eu fui desenvolvendo os meus sentidos, o meu sentido de olhar, na observação de todo o processo, no meu sentido de falar, inclusive, e muito importante e relevante, o de ficar em silêncio e de controlar esse processo da minha boca enquanto professora ou apresentando em algum momento, o processo de ouvir, de estar sensível ao que o outro estava fazendo, ao como que ele estava produzindo aquilo, seja o meu colega do grupo de sábado, seja o meu aluno. Então, todos esses processos que foram acontecendo foram nos levando, né, a fazer essa seleção da escrita, e que, ao mesmo tempo, na escrita foi algo muito desafiador e que a gente também aprendeu muito, porque viver esse processo da prática, da sala de aula, foi tudo muito diferente, e, ao mesmo tempo, parar para escrever sobre isso com uma organização pensando no livro também foi muito diferente. Inclusive, esse livro, ele tem a história do começo ao fim, né? Ele passa, tem como se fosse um esqueletinho, né, do nosso projeto. Então, ele foi muito orgânico diante de tudo que a gente viveu. Assim, nós fizemos também a muitas mãos nesse sentido, né, de colocar as coisas conforme elas iam aparecendo e se complementando, porque uns tinham se identificado muito mais com uma parte e queriam falar dela, outros de outras. Então, nisso,
Temos o livro. Eu queria só colocar fazer uma colocação, que eu acho que é importante, assim, que nessas narrativas nós trouxemos as nossas aprendizagens do chão da sala de aula, mas nós também trouxemos algumas narrativas que não foi no chão da sala de aula, foi na nossa plataforma, nas nossas reuniões, foi ali também aconteceu uma grande aprendizagem, onde a gente se respeitou uns aos outros e cresceu junto. Então, não foi só a aprendizagem do chão da sala de aula, tem também a aprendizagem nossa, uma aprendizagem individual que aconteceu nas nossas reuniões. Verdade. Mais alguém? Bom, eu quero convidar todos vocês para abrir a câmera, para tirar uma foto bem bonita, porque, assim, se a vida fosse normal, eu sei que estaríamos todos juntos, se abraçando, sendo uma festa gigantesca, mas, lamentavelmente, a gente não pode, então, pelo menos, vamos abrir as câmeras, pôr um sorriso e guardar uma lembrança, né, sobre do que aconteceu. Fazer de conta que estamos autografando. O nosso autógrafo agora é um print. Bien. Ana, você pode tirar foto? Posso sim. Alguém mais gostaria de abrir a câmera, pessoal? A gente vai ficar muito feliz com a lembrança, sabendo que vocês estavam aqui. Aí quem quer autógrafo, depois imprime a foto e põe num quadro. Guarda, que é o autógrafo. Como fazíamos quando era adolescente, um quadro. Bom. Então, tá bom. Então, vamos dar um sorriso aí, quem quis abrir a câmera. Deixa eu ver. Alguém pode me instruir aqui? Ai, desculpa. Tem uma forma que aparece todo mundo, né? Eu estou com medo de não falar. Nos 3 pontinhos. Isso. Alterar layout. Mosaico, né? Mosaico. Ah, legal. Para mim não estava aparecendo todo mundo com a câmera aberta. Agora sim. Muito bom, gente. Ver todo mundo aí. Vamos sorrir. 1, 2, 3 e já! Deixa eu ver se ficou boa. Se alguém mais quiser tirar para garantir, né? Eu não consigo tirar mais que uma. Eu vou tirar. 1, 2 e vai. Pronto. Ótimo. Ficou boa. Tirei também. Vou mandar para Salgar. Ok. Legal. Ana Paula, o outro grupo que iria apresentar o livro, ninguém apareceu, né? Eu gostaria de propor assim, então, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou parar de gravar, aí vocês podem ficar à vontade, a gente continua conversando e a gente aguarda. Quem quiser aguardar o próximo, pode ser? Uhum. E se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, Letícia, fica à vontade aí para encerrar. Tá bom. Bom, ninguém se manifestou, perguntei ali no chat, né? Tem algum autor do próximo livro, gente? Professor, acho que não mesmo, tá? Então... Então, Letícia, a palavra está com você aí. Não, só tenho palavras para agradecer, né? É uma emoção muito grande, né? Todos sabemos que, assim, ao longo desse projeto foram 4 anos de trabalho, nasceram bebês, mudou a família, né? Foi um trabalho que não foi, caçamos, quanta coisa aconteceu. Então, assim, os trabalhos não... são fruto também de todos os nossos seres queridos, todos eles estavam sabendo o que era o livro, né? Então, também agradecer para eles o suporte das nossas famílias, né? E agradecer às professoras por tanto tempo, né, de aprendizado,
tantas coisas que a gente aprende trabalhando juntos. Convidar todo mundo a se envolver em projetos como esses, que realmente levam seu tempo, mas têm os frutos, assim, que são exponenciais em relação com a dedicação que a gente precisa colocar. Então, muito obrigada a todos vocês. E a gente fica à disposição, podem entrar em contato conosco para o que vocês precisarem também. E viva! Vou encerrar a gravação.